Já sou pai babá já. Olá, todas, todos e todes. Eu sou Noélia Rodrigues, eu sou educadora popular e faço parte do CEPL, o Coletivo de Educação Popular e Libertária. E a gente está, durante toda essa pandemia, né, fazendo os nossos trabalhos virtuais, como muita gente, muitos companheiros e companheiras e companheiros. E fizemos 20 encontros que chamamos de Papo Reto, acabamos o Papo Reto, falamos assim, agora a gente vai dar uma descansada, né? Só que a gente nunca consegue ficar parado porque a educação popular nos levanta o tempo todo, né? E nos instiga a continuar na luta. Então a gente criou, a gente idealizou, na verdade fomos idealizados, né? Porque fomos chamados na chincha para posso fazer o lançamento do meu livro? Né? A Dani Balan falou, e eu falei, ótimo, vamos fazer, e criamos o CPL Convida, grande Dani Balan. Já tivemos aqui a Adriana Ortega com 7 anos, o seu livro 7 anos, fazendo o lançamento, né? O da Dani foi o pré-lançamento, da Adriana Ortega o lançamento. Tivemos aqui o Robinho do Parque, também um grande compositor sambista, aqui meu vizinho, Favela Parque da Cidade. Da minha janela eu vejo a casa dele. E hoje, dia 2 de setembro, a gente está aqui um pouquinho atrasado, né? Porque a gente está nessa correria, né? Felipe, com um grande querido companheiro, Felipe Valentim, que prontamente aceitou nosso convite para estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, que como prega e preza a educação popular é uma coisa totalmente informal, totalmente relaxada para a gente rir, para a gente chorar, para a gente brincar, para a gente conhecer, né, mais o trabalho desse grande professor de história, escritor e agitador cultural, e ele é idealizador do movimento cultural Rolê Literário. Na chamada que a gente fez no evento no Face, né, na nossa página, CEPL, inclusive curtam lá, sigam a nossa página, Coletivo de Educação Popular e Libertária, tem uma foto, que é uma foto muito emblemática para mim, pessoalmente, não é? Inclusive é uma foto minha, que é de Madureira, da Rampa de Magno, com a direita, com a nossa querida Império Serrano, né? Então, assim, não tinha como, né, fazer uma chamada com Felipe Malísia e não colocar a nossa querida Madureira. E aí, Felipe, eu queria saber de você. Felipe, quem é Felipe? Fala um pouco sobre você. Então, talvez eu vou dar um susto aqui agora. Eu não sou criado em Madureira, não sou nascido em Madureira. O meu bairro de nascimento, literalmente, é Marechal Hermes. Do Né? ladinho, do ladinho. Eu guardo uma relação profundamente afetiva com Marechal. Né? Um bairro que eu vivi a maior parte da minha vida, né? Eu vivi 2 décadas praticamente em Marechal. Tem aquelas relações que são profundamente suburbanas, né? Inclusive familiares até hoje, mas eu tenho uma relação, por exemplo, de voto, né? Que é uma coisa que eu acho muito engraçada. Que é Eu muito voto em própria. Madureira, eu mantive lá, com certeza. Eu sou cria de Madureira, para quem não sabe, gente. Então, eu acho que isso talvez a maior discussão assim. Eu conheço pessoas que são contrárias ao voto, que são, não voto, não, mas eu vou lá pelo menos para pegar a justificativa. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso é uma forma do bairro se reencontrar, né? Das pessoas se reencontrarem. Então, eu nasci em Marechal, estudei a grande parte da minha vida em Marechal, né? Até eu ir para o ensino superior. Eu estudei em Marechal, né? Eu fiz ensino fundamental e médio na FATEC, e depois de fazer graduação na Mafiri, morei em Bento Ribeiro, hoje eu moro nessa junção Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Madureira. Hoje eu moro bem no joelho mesmo, né? Eu moro muito próximo da Praça Paulo da Portela. ai, que maravilha. E eu moro a uma quadra, eu moro, né, da minha casa, em 3 minutos eu tenho Barra Dudu, né? Eu tô ali no Privilégio, Chino que Bausch, privilégio. é um privilégio. Eu sou vizinho hoje eu sou vizinho, literalmente, da casa de Dona Esther, que é um dos lugares de fundação da Portela, né? Sempre que eu passo ali, eu acho que eu guardo essa imagem, né, da tradição, da fundação. É E um eu marco em sempre... Madureira, né? É um marco. É um marco, quando a gente conta, é uma placa, eu acho que é um ganho, você tem uma identificação dos lugares.
E fui me criando dessa forma, né? Eu acho que quando eu ouço assim, idealizador, agitador cultural, tudo isso veio de uma forma natural na concepção mais doida da ideia, né? Foi Como é que acontecendo na foi minha vida. assim? É isso que eu ia te perguntar. Porque eu sou uma leitora sua, né? Eu, particularmente, Noélia, eu gosto muito de ler o que você escreve. Para quem não sabe, o Felipe, ele escreve crônicas do dia a dia, ele está no trem, ele está pensando, ele está vendo aquilo ali, ele é um antropólogo, literalmente, ele não é só historiador, professor de história, ele, ele no escrito do Felipe, a gente consegue visualizar o que ele está enxergando, literalmente. Então, ele fala do trem, ele fala do vendedor de bala, do vendedor de empada, do Guaracamp, ele fala do senhorzinho que entra lá para pedir dinheiro, do senhorzinho que entra lá para pegar, né, a Bíblia, enfim. E sempre com uma pegada muito com humor, mas também uma pegada muito política. E é isso que me instiga, né? E nos instiga nos textos, né? E nos escritos do Felipe. Felipe, mas conta como é que começou isso? Você falou que foi do nada. Como é que começou essa É, situação toda? Assim, gente, eu vou escrever o dia a dia, a minha ida para o trabalho, minha correria. Como é que foi? eu acho que a escrita do nada, ela é muito solta, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou filho de uma mulher que é negra, maravilhosa, que é minha mãe, Dona Sheila Valentim, que é empregada doméstica, mas que eu tenho um exemplo nela de uma mulher leitora, né? Minha primeira referência da minha mãe, eu acho que até ao contrário de muitos jovens negros, é uma mulher é de uma mulher leitora. Eu acho isso a primeira coisa assim, qual é a primeira imagem que você tem da sua mãe? É uma mulher que lê. Depois eu fui ter de uma mulher que era empregada por conta das várias nuances da vida, inclusive a separação, mas essa mulher leitora sempre ficou grafada na cabeça. E minha mãe queria que nós lêssemos, né, livros, né? Minha irmã é uma intelectual da língua portuguesa, ela ama a língua portuguesa, né? Era aquelas pessoas que gostam de gramática, aquela coisa mais pesada, né, mais léxica. E eu fui gostando muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever, e eu acho que envolve algumas questões que perpassam o racismo também, né? Não podemos ignorar. Eu tinha muita dificuldade de chegar nas meninas na escola, muita, É mesmo, muita. Felipe? Por quê? Com 12, 13, eu comecei a escrever verso, compilar alguns, escrever, mexer daqui, mexer dali. E aí foi a primeira vez que eu me vi como escritor. Teve um concurso de poesia no meu ensino médio. Teve um na minha quarta série, mas eu perdi o livro, ele se perdeu nas mudanças. E teve no ensino médio que eu fui o terceiro colocado. Eu gostei daquilo, né? Eu gostei, fui esquecendo, né? A graduação me tirou um pouco desse gosto da letra. Eu já adulto voltei a ter uma implicação muito política pela cidade, né? Que é algo que eu sempre tive, né? Eu fui de grêmio, eu fui de entidade estudantil, né? Eu estava nas lutas do passe livre lá no início dos anos 2000, ali no início dos anos 2000. E aos 25, 26, mais ou menos, eu voltei a escrever, mas era com uma pegada que era uma pegada só política. Era engraçado porque era só político. E aquilo não tinha alcance, né? A gente pensando nas redes, não tinha alcance. Hoje eu olho os textos, eu vejo que eles eram interessantes, mas que eu não conseguia traduzir, eles eram muito frios. E eu comecei a escrever depois de 2013 para cá, 13, 12, eu comecei a escrever muito da minha rotina do trem. E aí o texto da vida eram pílulas, né? Coisas muito curtas. E eu comecei a intensificar. Aí eu já não consigo definir por quê. Talvez por gosto, né? Talvez pela vontade também de pensar o subúrbio que eu estou inserido, o lugar que eu estou inserido, a cidade que eu estou inserido, como uma coisa de disputa. E aí a gente pode lembrar várias personagens que passam, né? Tipo, o Vitor, que é o cara do suburbano da depressão,
o Anderson França, passível de todas as críticas e todos os elogios, né? A gente também tem que entender que as pessoas são profundamente contraditórias. Eu sou Verdade. uma pessoa contraditória. Leandro Leal, que é um sujeito que eu amo, assim, acho o Leandro Leal talvez um dos críticos mais ferrenhos quando quer da cidade do Rio de Janeiro, mais instigados. E a partir dessas leituras desses sujeitos, eu fui também me encorajando. Eu sempre falo que os movimentos de escritores suburbanos, ele vai tem uma crescente que eu acho que a gente ainda não todo desse monte, ainda está no meio dessa ladeira, e que a gente começa paulatinamente a se encontrar, seja nas redes, onde a gente tem vínculos muito mais próximos, de ter um telefone, liga e se encontra, se abraça, porque isso também é a nossa relação suburbana, e de politizar as nossas pautas, mas não politizar para o outro. Talvez a Noélia tenha essa satisfação em me ler, eu fico muito feliz, eu fico muito dignificado em saber que você me lê, é porque você saiu daqui da minha vizinhança. E eu acho que é isso que a gente vai ganhando pouco a pouco. Eu criei o prazer de escrever para o meu vizinho. Eu criei o prazer, em 2020, dentro da pandemia, dentro de um dia que foi esquisito, então teve conflito dentro de casa, mas dia 23 de abril, eu estava saindo para comprar um Guaraná aqui na esquina, Paraná, o vizinho... Aquela saída para comprar aquele Guaraná, né? Sei. Aquele Guaraná, e o vizinho falou... Bem meu pai. Aí o vizinho falou assim, não, escritor. Eu falei, gente, mas eu não tinha contato tão profundo, que eu moro numa vila, mas eu não tinha criado um contato de proximidade, nem sabia o nome. Ele é escritor, vocês não sabiam não? E ficou todo mundo assim, assustado. Eu falei, eu mais ainda. Ai, que rapaz, mas aquilo me deu um susto. Eu falei, gente, mas como é que ele sabe disso? Eu te acompanho, minha esposa te acompanha. Caramba, né? Como eu tenho conseguido escrever para dentro e criar também essa lógica das coisas que me incomodam, né? Dos temas. Né? Eu não tenho satisfação no trem que quebra, eu não tenho satisfação no ônibus que quebra. Aquilo ali atrapalha a vida do trabalhador, principalmente. A escola, quando está quebrada, aquilo... Mas acho que há muitas formas de dialogar. Talvez a forma que eu tenha encontrado seja essa literatura que transita entre a sacanagem, transita um pouco de deboche e transita na política. Talvez eu acho que eu penso que a literatura me deu um encontro, uma satisfação única. Afinal de contas, o tio Bira, ele é um sujeito político, né? O tio Bira, ele está ali fazendo dele, né? Como te falei, quando eu leio você, né, as lembranças, né, vem aquela memória afetiva da infância, né, dos tempos idos de Madureira, onde eu fui nascida e criada. E aí, aquela velha história, sair de lá para casar, né? Aquela velha história do subúrbio, a gente sai de lá para casar. Também morava numa vila, isso é muito, muito emblemático, né? As vilas do subúrbio, né? Agora, Felipe, você considera a tua escrita de alguma maneira insurgente? Olha, é a segunda vez que isso me é perguntado em toda a minha vida. É a segunda vez esse processo de pandemia, né? A pandemia, ela... É como eu brinquei, né? Quando a gente ainda estava da soja, né? A pandemia pode ser várias coisas, né? E, inclusive, responder questões muito, muito interessantes. Eu não consigo como algo insurgente, mas eu tenho certeza, ela não é convergente. Ela não é convergente. Está falhando só um pouquinho. Você está me escutando bem? Tá. Ela não é convergente, que você quis dizer, não é isso? Ela não converge nem com a literatura, de jeito... Isso eu tenho plena convicção.
o que é estabelecido como literatura no Brasil não converge com o que eu faço, o que é estabelecido como literatura do Rio de Janeiro não converge com o que eu faço, com tantos outros fazem. Vou ficar dando jabá de todo mundo aqui mesmo. E eu não sei se ela insurge ou se é um movimento saço de indignação. Acho que a palavra insurgente, eu fico pensando nas insurreições, né, nas ideias de insurreições. Para mim, só um minuto. Abrir a porta para melhorar o sinal. Ah, maravilha. Quando eu penso em insurreição, eu penso em João Cândido. Eu penso em Ventura Mina, né, com a Revolta das Carrancas. Eu penso lá do Maranhão, Esperança Garcia. Acho que esses são insurgentes. Talvez a gente tenha só o papel de continuar essas disputas, essas insurgências. E aí eu não consigo ver assim como algo muito inovador, e eu acho que não tem problema em não ser inovador. Acho que a gente continua o legado de tantos escritores quanto Maria Carolina, quanto Machado, com todo respeito, sem nos colocarmos, né, sem me colocar no lugar deles, por favor. Mas acho que é continuar esse de disputa, de construção das imagens. Quando eu escrevo literatura, uma coisa que eu aprendi, né, e é difícil, a gente o tempo inteiro é colocado num lugar marginalizado, é que a literatura cria imagens, cria muitas imagens. Eu não posso negar que, até mesmo do que eu escrevo, eu fui dar valor a lugares como a própria Passarela do Império. Travou um pouquinho, a esse Felipe. conflito, claro. Pode Tá falar. travando? Pode falar. Uma forma que eu não quero criar uma ideia de um subúrbio maravilha. A ideia não é romantizar, não. Né? Eu percebo isso nos teus escritos. Não. Tem que ter é desafiador, e eu vou contar uma coisa. Eu não penso nisso quando estou escrevendo. Vão ter textos românticos, vai ter muito texto romântico, saudoso. A gente também tem que ter esse direito a um subúrbio idílico. E vai ter dia que ele vem Felipe? De revolta, carregado de indignação, e eu acho que encarregado de insurgência. É muito, muito interessante também, porque me lembra muito João do Rio, os teus escritos, né? Grande João do Rio, que não foi não só um cronista, mas ele vivia o Rio de Janeiro, né? Pelas suas andanças, sobretudo pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, ele estava ali contando a história do dia a dia da cidade, né? Principalmente a Encantadora das Ruas. Então, eu lembro muito João do Rio, quando eu leio você. E agora, puxando sardinha para o lado da educação, e sobretudo da educação popular e libertária, né? Claro que a gente não pode deixar de fazer essa ligação dos teus escritos com a educação, porque eu, Noélia, tá? Vou te perguntar, mas eu já estou colocando a minha opinião. Eu considero os teus escritos uma forma muito grande de educação, né? Uma forma muito contundente, uma forma muito eficaz de educação. Porque ao mesmo tempo que você está falando do cotidiano, você está incitando aquele leitor que às vezes não gosta de ler muito, porque também a leitura é aprendizado, a leitura é hábito, né? A gente sabe disso, você acabou de falar da sua mãe, né? E eu falo também da minha, justamente por isso. Uma retirante nordestina, considerada semi-analfabeta pela educação formal, mas que tinha a grande gana de ver a gente estudando, de ver a gente lendo, né? Então, tem muito essa questão que vem, né, da nossa ancestralidade também. Agora,
Quando você fala sobre essas questões, né, do dia a dia, você está ali trazendo. Pô, Noélia, eu fui lá comprar aquele Guaraná básico, né, aquele Guaraná Brahma, e aí o cara me falou, caraca, olha o escritor aí. Quer dizer, você está trazendo, às vezes, uma população que não tem o hábito de leitura, você está trazendo, né, para ter esse hábito, porque ela está se reconhecendo, uma leitura prazerosa, não é uma leitura elitista, porque a gente costuma entender a leitura no Brasil, o fulano gosta de ler, nossa, o fulano é intelectual. A gente precisa parar com esse mito, né, de que a leitura é para poucos. Não, a leitura tem que ser para todas, todos e todes, né? A leitura ela tem que ser democratizada. E eu acho que a tua escrita ela faz isso, ela faz esse movimento, né, de democratização, esse movimento de representatividade. E aí, agora eu queria saber de você. Você considera os teus escritos, né, como educação? Como uma forma de educação? E se sim, você leva isso para os seus espaços da sala de aula, onde você atua? Duas perguntas em uma. Eu comecei a considerar muito parte das oficinas ano passado. A gente vai perdendo os medos, né? A gente vai, na verdade, se libertando pouco a pouco, né? E não é um processo fácil. Não é simples para mim pegar uma família toda que tem no trabalho como sua grande marca, né? Minha família é dessa maneira, e você falar que você é escritor. Eu acho que pouco a pouco isso foi sendo interessante. Tem um fato que é bem marcante na minha vida, que foi em 2018, eu fui convidado para uma exposição chamada 2013, 5 anos depois, que marcava um pouco, né? Ela foi no Mérito de Sica, e eu convidei minha mãe, minha tia, assim, minha tia ficou muito feliz. Aquilo me colocou, me deu um start. Ano passado eu comecei a fazer oficinas, né, em escolas públicas, né? Eu tô com muita saudade disso. Eu comecei a ver aquilo como um processo, eu comecei a me ver funcional, né? Acho que talvez esse grande dilema, né, do século XX, XXI, da funcionalidade, eu comecei a ver aquilo que eu fazia como possível, como interessante, como instigante, como produtivo. Embora eu não goste da palavra, eu relute, mas eu comecei a ver produtivo. E se isso foi minha porta de entrada, minha porta de admissão, de autoadmissão para o que eu fazia, eu fico feliz. Com todas as dicotomias que isso me causa, né? Tipo, porque a gente precisa ser produtivo o tempo todo. Ou não ser produtivo por capital, né? Eu me senti ali produtivo para minha galera, né? Você vai numa escola, eu tive escolas do Fumacê, eu tive escolas de Peja. O dia do Peja talvez tenha sido o dia mais impactante da minha vida sobre educação, porque a minha mãe em 2004, 4 ou 5, minha mãe era semi-analfabeta, resolveu voltar a estudar. Ela tinha a 4ª série primária, ela foi para o Peja. E o Peja é muito marcante na vida da minha mãe. Muito, muito, profundamente. Profundamente. Né? Minha mãe depois participou de programas estatais de educação técnica, mas o Peja é marcante, porque do Peja os professores e as professoras falavam para continuar estudando. Minha mãe teve passeio não, aula de campo, não importa, ela foi a museu pelo Peja, programa de educação de jovens e adultos, escola pública. E quando eu estava ali, quando eu estava naquele lugar, foi uma sexta-feira, não sei até hoje, assim, sexta-feira à noite, escola lá em Paciência, fui de trem, né? Tinha uma festa para ir, não consegui ir na festa, mas aquele acho que foi minha festa, enfim, sobre todas as questões, eu vendo aqueles alunos que uns bem novos, mas são alunos mais velhos que minha mãe, no mesmo espaço, eles me ouvindo falar de literatura, e os professores da escola também estavam. Ali eu vi que é uma potência educadora. Ali eu vi que é uma possibilidade de uma educação que eu nunca pensei na minha vida, que eu não fui
formado para falar, que eu não fui educado, né, de educação para falar, que é educação libertária, e eu olhava aquilo, minha vontade era chorar, né? Minha vontade era me emocionar. Você falando, eu já tô me segurando aqui, porque é o que me move, né, a educação de jovens e adultos, então, assim, é muito importante. Assim. Foi incrível. Aquele dia, acho que e aí eu sempre levo livros, né? Eu dou os livros para os lerem, né? E eu sempre falo também de desafios de se lançar livro, levo livro de amigo, levo livro do Leandro, do Vitor, do André Gabé, né? Daqui a pouco levando livro de Marcel, que é um escritor lá de Nilópolis. E eu levei os livros, e aí teve um aluno que se encantou com o Sérgio. Cara, parecia que eu tinha feito um gol em final. Ele se encantou, era um menino agitado, assim, mano. Ele ficou no canto lendo, eu posso ficar lendo? Pode, fique à vontade. E eu vi que ele tirava foto do livro, né? Você tirava foto das páginas. Depois eu consegui presentear ele com o livro. Ai, que bacana. Mas o quanto que o que a gente vai fazendo é muito interessante, né? O quanto que a gente vai criando imagens e você foi perguntando sobre essa questão de uma educação emancipadora, de uma educação libertária, né? A gente não pensa isso quando está nas graduações. Ainda mais que eu, principalmente, fiz uma graduação na área de educação, mas com uma educação específica, porque a gente menos vê educação. A gente vai ser educador sem saber ser educador. A gente aprende a ser educador na prática, a gente não aprende, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque para mim é uma crítica às universidades, todas, públicas, privadas, é uma crítica mesmo. A gente não aprende a ser educador na universidade. Mas eu aprendi no cotidiano. Exatamente. A parte da minha vida, a parte da minha mãe que me deixou, me ajudou, me compeliu a ser professor, permitiu, né, a me tornar professor. Eu acho que essa ideia, né, da minha literatura como algo libertário é muito nova, assim, é muito amedrontadora, mas ao mesmo tempo de compromisso, porque a gente precisa ter compromisso com o que a gente faz. Com certeza. Compromisso com o que a gente escreve, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. E ter compromisso não quer dizer que eu não posso errar. Compromisso significa dizer que eu posso errar e errei. Falei errado, ouvir, ser ouvido e tocar. E quando eu escrevo também tem isso. Tem críticas, já tem críticas que vêm por inbox, aí você fala assim, caraca, eu vou te perguntar isso. Se já teve. E como é que funciona isso, né? Como é que são essas críticas? Fala pra gente. Cara, às vezes elas são um pouco, desculpa o termo, né? São um pouco deslocadas da realidade que eu escrevo, porque eu escrevo de um subúrbio, né? Que é esse subúrbio mais zona norte. Tem muitos subúrbios na cidade. Do Rio de Janeiro, que é o subúrbio Leopoldina, subúrbio Zona Oeste, os subúrbios Baixadas Fluminenses são diferentes, né? Porque a gente não pode dizer que Caxias e São Gonçalo são regiões idênticas. Exatamente. São cidades idênticas. E como as favelas também, né? As favelas de Zona Sul são diferentes das favelas de Zona Norte, são diferentes das favelas da Baixada, né? Cada uma tem a sua especificidade, né? No centro, assim, eu trabalhei em favelas do centro, né, para um projeto. Eu tenho alunos que moram em algumas favelas ali do Catumbi, São Carlos, especificamente aquele no ali do Rio Comprido. Formas de ver o mundo, não é comportamento com o mundo. Ideias de mundo são muito distintas dos alunos que eu conheci no Jacarezinho e dos meus colegas de infância, que muitos deles moravam no Muquiço, que é uma favela daqui do bairro de Guadalupe. Sim. Então, a gente vai pensando a cidade, porque as pessoas também querem se sentir representadas. E isso que eu fui vendo, né? Talvez o grande aspecto libertário, seja entregar a representação e me permitir a crítica. Eu acho que o fato de ser um autor vivo é muito bom por isso.
que eu Sim. posso melhorar. Eu posso criar os encontros, eu posso criar o lugar de ser mais ouvinte e melhorando, né? Sem necessariamente ser piegas, não vou escrever assim, né? Mas você respondeu, acho que talvez as redes elas deem esse encontro, né? Deem essa liberdade para aqueles que não têm alcance. Ora, a gente não pode ser grotesco e dizer que tem alcance. Não tem. A De gente não fato, pode não ser, tem. não tem, a gente não pode ser grosseiro de dizer que todo mundo deveria obrigatoriamente ler tal. Isso não é, desculpa, isso não é alistamento militar obrigatório. Isso aí. Existem Essa, duas coisas obrigatórias nesse país: votar e se alistar. Todas as outras são facultativas. O voto é facultativo, você vai ter que justificar dependendo da sua questão de carreira. Né? Mas o ler não pode ser. E tem que ter profusão, tem que ter multiplicidade. Porque você senão você pegar e fica. você sentir saudade, né, daquele livro, assim, caramba, eu tenho que voltar a ler porque ainda não terminei, eu preciso terminar porque quando eu pego um livro, quando eu gosto desse livro, desse escrito, eu fico com saudade do livro. Eu estou na rua, falei, por que eu não trouxe o livro? Por que eu não trouxe aquele escrito? Quer dizer, o que você está falando é você se sentir tão pertencente que você passa, aquilo vira uma corporificação, né? Você cria um elo com aquele escrito, né? Cria-se personagens ao seu entorno, né? Ao seu redor. Isso é muito importante. E o que você levanta também da universidade, né? Você falou duas questões importantes para a gente, que é a questão, Noélia, eu leio o que eu escrevia, que é diferente do que eu escrevo hoje, né? Eu leio o que eu escrevia quando eu estava na academia, que é diferente do que eu escrevo hoje. E essa questão que a universidade não forma para a prática, né? E isso que é importante a gente levantar, porque a gente precisa entender que tipo de formação a gente está tendo, né? Que tipo de formação os cursos de licenciatura estão fazendo, né? Então, se você identifica nos seus próprios escritos essa diferença, né? Brutal, como eu também identifico no meu, né? A gente cria uma caixinha que a gente tem que escrever leitura escrita acadêmica. Que é isso, né? Que tipo de leitura escrita acadêmica é essa? Que eu não quero fazer parte, né? Eu quero fazer parte das pessoas que convivem comigo, que leem o que eu escrevo, que gostam do que eu escrevo. E eu acho que nesse ponto de vista, até a crítica, né, Felipe, é importante porque você está sabendo que o cara está lendo você, né? Você está sabendo que aquela pessoa ali está te lendo, né? Com crítico ou não, você está sendo lido, né? Isso é muito importante. Não, isso a relação academia, ela é profundamente importante, né? Eu não sou um anti-academicista. Acho que, pelo contrário, eu sou um pró-academia, A ideia é mas que a gente ocupe esses espaços, né? E popularize, né? defendo que a gente ocupe, que a gente popularize, que a gente enegreça, que a gente torne esses espaços mais femininos, essas discussões mais indígenas, que a gente torne essas discussões mais suburbanas, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, com o nosso conceito de subúrbio. Eu sei que não é fácil, mas acho que todo mundo precise passar pela dor de obrigatoriamente ser. Acho que a gente precisa criar formas da academia ser menos obrigatória, como se tornou em alguns momentos da nossa história recente. E a academia é essa, né? A academia você lida com pessoas que não escreveram para você de forma alguma. Isso talvez um erro também. O graduando escreve para outro graduando, mas o cara que é doutor não escreveu para um graduando com todo respeito a ele. Eu falava um dia desse com o meu compadre, né, que é professor de geografia, eu falava que o Milton Santos não escreveu. Mas você extrai coisas lindíssimas ali. Mas eu só fui ter a condição de extrair coisas lindíssimas, poéticas. Eu já extraí um fragmento do Milton Santos em Pobreza Urbana, ele fala das cidades. Né? Ele fala que as cidades mudam, mas não perdem suas essências.
Eu achei aquilo tão bonito, né? Que é uma possibilidade das cidades mudarem seu conjunto urbano, mas que os espaços, os lugares não perdem suas essências. Mas eu só fui entender isso depois de uma vasta, né, existência de leitura, de percepção, de academia. A academia, muitas vezes, nos engessa de discutir com os lugares que nós estamos. Às vezes, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com os erros, né? Eu fico me julgando, né? Eu sou meio autoflagelador. E eu estava um dia pensando, por que eu não escrevia assim quando eu fazia graduação? Né? Que era eu estudava na Gama Filho, né? Que é uma universidade, né? Que não existe mais, né? Que era dentro do subúrbio, um complexo de escolar bem robusto, bem grande, talvez no Rio de Janeiro, acho que só comparável com a PUC em termos de tamanho, de quantidade de prédios, né? No sentido de uma universidade privada. E ali era meio estranho, né? Porque Piedade, aonde ficava a Gama Filho, ficava uma coisa meio solta, né? Então você tinha pouca oferta de transporte público, por mais que ela fosse uma universidade. Então você tinha ali 4 linhas de ônibus, 5 linhas de ônibus. Depois de um determinado horário, mesmo para mim que Funchal e depois morar em Mento Ribeiro, a Gama Filho ainda era longe. Ela ainda tinha esse efeito muito distante. Total ali, né? E eu lembro de uma vez, eu voltando à faculdade, cara, essa droga, né? Essa droga tinha que ser em Madureira, porque era mais prático. Madureira todo mundo tem. Com certeza. Eu ficava legal, quando escrevi, era isso. Ela tinha 4 linhas, 7, 653, 636 e mais um que eu não me lembro qual é, 391. E o 383. Tiradentes, Belém. E o 260. 260 também. Ah, é, o 260 bola, é. Praça 15, Praça 100 Valqueire. Peguei muito. Nossa. Assim, você tem uma universidade, centenas de alunos. Eu cansava de ter que ir até a suburbana, mas aí você vai conhecendo também, você vai transitando, né? Então, acho que a academia ela vai nos incutindo um lugar do distante. É. Ela vai provocando essa diferença, né? Você deixa de querer escrever para o seu vizinho. Não é normal eu me surpreender com o meu vizinho me ler. É normal pensar que o meu vizinho nunca me lê. O certo é pensar, por que o meu vizinho não me lê? O que eu estou escrevendo, o que eu estou pensando, o que eu estou gerando de conhecimento não pode alcançar o meu vizinho. Verdade. Ou não alcança ele de alguma forma. Então, a academia ela leva a gente para esse lugar meio limbo. Você quer ser uma coisa, mas você é outra, e não respeita os nossos corpos subjetivos. E é um lugar da violência também, né, epistemológica, porque você é obrigado, entre aspas ou não, né, a apagar toda a sua história, né? Você apaga aquilo ali porque você precisa agora se enquadrar no cânone acadêmico onde os iluminados estão. E aí você passa, cadê a sua identidade, né? Cadê a minha identidade suburbana, vinda de Madureira, a tua, que vem de Marechal Hermes? Quer dizer, não, agora eu sou acadêmico e vou escrever para a academia, né? Então, assim, quando a gente tenta romper, claro que a gente sofre críticas, né? Mas esse movimento é altamente necessário. Como você colocou, né? Esperança Garcia, a própria Maria Firmina, né? Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, né? Que estão rompendo, que romperam e que a Conceição, por exemplo, viva que está, que bom, né? Está ali rompendo com os cânones acadêmicos e colocando uma outra escrita, né? Que eu chamo, eu particularmente, né? Se eu posso chamar, considerar uma escrita insurgente, uma escrita que está ali provocando, né? Que a gente escreva as nossas próprias histórias, como ela coloca as escrevivências, né? E quando você pontua as tuas escrevivências do teu cotidiano, a gente começa a entender quem não conhece e quem conhece, então, que usa o trem, como eu uso frequentemente, que usa
cruza, né, linha de ônibus, que conhece Madureira, que conhece o subúrbio. Nossa, para mim é um encanto. E aí, a gente está quase chegando ao fim. Como é que... É uma pena, né? Uma pena. Mas como é que funciona essa questão, Felipe? Não, eu ia te perguntar uma outra coisa, vou deixar esse recheio para o final. Eu vou te perguntar agora como é que essa questão que você leva, né, hoje, a gente está na pandemia, a gente está no isolamento social, né, as escolas, que bom que ainda não estão funcionando, né, só funciona, gente, quando tiver vacina, por favor, né, o que a gente defende. Mas como é que você está se virando enquanto professor de história da educação privada, né? Como é que funciona isso? Como é que tem sido o teu cotidiano? Cara, eu não posso nem dizer que é desafiador, porque os desafios geralmente você conhece um pouco do que vai acontecer. É um momento muito, muito tenso, né? De reaprendizado. Por outro lado, é um momento que me colocou próximo de alguns alunos, muitos alunos que eu tenho, foi me colocando próximo, né? Porque há uma questão de que os alunos também sentem falta, sentem ausência, sentir esse vazio, né? Talvez mais do que a gente, talvez mais do que a gente possa dimensionar, a gente não consegue dimensionar porque são vazios muito distintos. E eu não sou uma pessoa plenamente contrária à ideia de você ter contato com o educando. Não consigo ter essa ideia contrária. Eu acho que esse buraco muito profundo também, nessa distância plena, não vai ter, ninguém se fala. Também é contra a educação que eu acredito, que é uma educação de proximidade. Verdade. Eu vou ficar a gente está desde dia 13 de... a última vez que eu trabalhei foi 13 de março. Eu também. Né? Hoje são 2/9. Vai ficar 6 meses sem falar e a relação desmonta. Eu acho que o grande problema, né, o grande imbróglio que a gente tem no Brasil é a ideia do conteúdo. É a ideia do conteúdo que salva, do conteúdo que te leva a aprender, porque você tem que aprender as 4 operações fundamentais, depois você tem que aprender a equação de segundo grau, você tem que saber a data da independência, você tem que saber a data da balaiada, você tem que saber a data tem que saber o número. O termo, o contato, você tem que saber o que foi o movimento nacionalista brasileiro na literatura, você precisa saber a equação de Moll. Eu acho que esse é o grande problema em todas as ciências que se colocam na escola do Brasil. Não é um problema das ciências humanas, não é um problema das ciências exatas. Matemática é interessante, matemática é funcional. Né? Você saber medir uma área de incômodo é uma coisa extremamente necessária na sua vida. Agora você está vendo isso, né? Está montando o quarto da Luísa, né? Da Luísa e Naê. Não, eu medi um armário, eu falei, cara, eu medi um armário com 2 metros de largura. Eu falei, não, o armário não pode ter 2 metros de largura. Eu tô sabendo medir. Ai, que loucura, gente. Fita métrica, mas é isso. Mas aí é como se dá o processo de você aprender a medir, né? Porque é como você falou, as pessoas não querem, tipo, eu não quero saber o que aconteceu na balaiada, eu quero que você me diga quando foi, né? Não quero saber o intuito da balaiada, da sabinada, da cabanagem, não quero saber, entende? Dos malês, a volta dos malês, eu quero saber quando foi. E aí? O que isso vai trazer de interessante? É igual a matemática, né? Nesse sentido. Não, você vai medir isso aqui, mas para quê? Eu preciso ter uma função, você precisa fazer um sentido para a minha vida. Então, eu vou medir aquilo que... Quer dizer, não existe uma questão, Felipe, de... Não, isso não faz sentido para você, não importa. O que importa é que eu tenho que dar o meu conteúdo. É a questão conteudista da história, né? Eu preciso dar meu conteúdo da matemática, a trigonometria, a equação de não sei o quê, regra de 3, mas para quê?
se a gente conseguisse linkar isso com o nosso dia a dia, o que a gente luta, seria muito mais fácil, né? Se você pegar uma criança e começar a medir, fazer a medição dela com os próprios pés, né? Eu fazia muito isso com a Luanda, minha filha, né? Vamos medir, para ela entender esse processo. Aí sim ela vai entender, e não que ela seja boa em matemática não, tá, gente? Luanda é da escrita também. Mas é uma questão que você precisa fazer com que a criança perceba o real sentido daquela coisa, porque senão vai entrar aqui, sair aqui, vai esquecer, porque não vai fazer sentido para a sua vida, né? Então, acho que se você falou desafio, né? Eu acho que esse seria um desafio, né? Acho que eu já vinha há alguns anos pensando nisso, né? E talvez acho que a pandemia me levou até a convicção de que o sistema educacional, o modelo, a forma educacional brasileira precisa ser refundado. Né? A gente fala muito sobre refundar as polícias militares, mas a gente não fala sobre refundar nossa educação. Mas a gente defende que educação é base. A gente tem erros sistêmicos dos mais variados, para mim, desde o horário. Eu confesso. Eu acho entrar às 7 da manhã no seu posto de trabalho, para me dizer palavrão, é uma merda. É desumano. Não tem sentido. Outras carreiras não são assim. Né? Acho que nem a própria carreira militar mais se pega tão cedo diariamente. Você pode ter o diabo, você tem um hasteamento de bandeira, você tem tirar a bandeira, você tem aquela rotina programática no militarismo, mas geralmente você pega às 8, às 7. Né? Então você vai ter. A gente cria uma rotina que é uma rotina industrial. A gente já tem uma rotina de um sistema industrial que nem a indústria mais opera sob essa lógica. A rotina do ouvir pouco e dar muito conhecimento. E aí talvez a pandemia tenha me revelado, por exemplo, me revelou, né, com certeza, né, dois sujeitos muito vivos, né? Frenet, né, que se sente compelido a ensinar depois de uma guerra. Eu acho que talvez a nossa geração não tenha vivido isso de uma forma como ele viu, e eu acho que ele nos ensina muito, a gente deveria estar muito mais Frenet. É para você ensinar naquele cenário pós uma guerra, e a gente pode discutir todos os motivos que levaram à Segunda Guerra, mas discutir o saldo e o que ele está vivenciando. E o Freire que ensina dentro de um país que busca uma fórmula de ensino, né, junto com sujeitos como Anísio Teixeira da Silva Ribeiro, pensar a educação de um país colonial. Acho que a gente precisa cada vez mais disputar. E aí volto à coisa que a gente falou da academia. Para mim, esse lugar só vai ser disputado como sujeitos como a gente estiverem na academia. Pessoas que venham do interior do país, pessoas que venham do interior dos grandes estados. A gente não pode esquecer que o Brasil tem estado, existe uma forma de hierarquia de estado. Verdade. O interior do estado do Rio de Janeiro é uma coisa, o interior do estado do Piauí é outra, e que essas pessoas precisam ocupar esses postos acadêmicos, intelectuais, de discutir, de disputar, de falar o que é a academia, com seus corpos, com seus atravessamentos de experiência, porque senão fica sempre muito gota d'água. Eu vivenciei talvez uma das coisas mais impressionantes, né, o trabalho numa rede privada, que foi eu nunca debati tanto fora do mês de novembro a questão do racismo. Eu tenho a plena certeza que só foi possível porque os negros começaram a estar dentro das escolas como docentes. Porque senão não aconteceria. Porque senão aquilo ali seria uma hashtag, pensando nos momentos atuais, seria um cartaz, pensando na época que eu estudava na escola, e só. Só que, de alguma forma, aqueles corpos, aquelas vivências, aqueles atravessamentos, fizeram a escola pensar o quê? Eles precisam, de alguma forma, ser ouvidos.
eles, de alguma forma, precisam falar, porque senão fica algo completamente dúbio. Entregamos o incômodo com o corpo. A gente entrega o incômodo com o corpo. De uma dessas muitas lives que eu participei sobre... Tinha uma colega de química e discutiu por que não aceitam ela como professora de química com seu cabelo black. E talvez esse seja tenha sido, não vou dizer um ganho, porque nenhuma vida negra pode ser traduzida pela palavra ganho. Nenhuma. Mas tenha sido uma experiência interessante nesse momento, a experiência de poder você falar com muitos alunos ao mesmo tempo. Para o momento, para a forma com que foi, talvez tenha sido. Mas é muito complexo. E eu acho que o grande problema não é o contato distante. Acho que ele teria que acontecer. Acho que alguns grupos, por exemplo, uma turma de doutoramento, uma turma de mestrado, tem essa possibilidade de você ficar 6 meses sem ter contato. Mas eu não consigo imaginar o contato com um menino de 2º ano, de 3º ano. Que lá no seu ano você falou, cara, você vai fazer Enem esse ano, né? Aí você larga ele de mãe, o cara não sabe o que vai fazer, e o governo não define a data. Ele precisa da fala do professor, ele precisa daquele carinho, daquele contato, mesmo que a distância. E é o olhar, né? O olhar, o toque, o afeto, né? A gente trabalha muito dentro dessa perspectiva, né? E você falou uma expressão, né, que é junto com. A gente faz junto, a gente não faz para nem por, né? A gente faz junto com elas, com eles, né? A gente está ali tecendo saberes, trocando experiências, essa que é a ideia, né? E a gente lutou muito, tem lutado desde março pelo cancelamento do Enem, inclusive, já fizemos algumas notas, né? A gente trabalha com pré-vestibular social, comunitário e popular, sobre o cancelamento do Enem. Gente, não é adiar o Enem, é cancelar o Enem, não tem condições, né? A gente vai ter um abismo aí, né? A gente já tem uma desigualdade educacional, a gente vai ter mais ainda essa desigualdade educacional. Né? Então, a gente precisa entender agora, já que não foi cancelado, a gente está lidando com um governo fascista, vai acontecer em janeiro o Enem. Então, o que a gente está fazendo? É uma loucura. A gente está se virando como pode, a gente vai lutar para colocar as nossas e os nossos dentro desses espaços. Sim, a gente luta porque a educação, né, Felipe, é uma questão de direito, né? Eu acho que é por aí. Agora, deixa eu te falar, como é que a gente promove, Felipe, na tua visão, uma pedagogia, né, uma prática antirracista nos nossos espaços de educação? Esse é o grande, acho que talvez o grande imbróglio, né, desse país, né? Porque acho que a palavra antirracismo ela chegou muito recentemente, né? E o antirracismo, ele principalmente ele é um compromisso. E ele não é um compromisso meu. O antirracismo ele é um compromisso da sociedade. Daquela sociedade, da parcela da sociedade que se diz incomodada com o racismo. Então, assim, promover uma pedagogia de racismo é não entender, é entender que o conteúdo ele não tem que ser negro só em novembro, ou ele tem que ser negro só em hoje, ele tem que ser negro o tempo inteiro. E ele não tem que ser negro só na história e na geografia. Ele tem que ser negro na língua portuguesa, ele tem que ser negro na matemática. E quando você fala que a gente usa números indo-arábicos, você está dizendo que a gente usa números asiáticos e africanos. Só que a gente usa o termo indo-arábicos, que a gente não estuda a geometria pela perspectiva egípcia. Eu só fui descobrir isso, gente, eu não tinha pouca barba na cara, eu tinha muita barba na cara, na verdade, eu tinha muita barba na cara e pouco cabelo, porque eu usava o cabelo raspado na época. É entender que existem elementos da química que foram descobertos por estudiosos africanos. A própria filosofia, né, Felipe? A própria filosofia, né? Gente, totalmente usurpada, rapaz. Parte do iluminismo, parte do que compõe o chamado iluminismo, que é o alvorecer da era moderna, é etíope. Não quer dizer que você dizer que o iluminismo, o ideário, a filosofia do iluminismo, em parte é etíope, você vai desmerecer a Revolução Francesa.
A Revolução Francesa tem sua importância, mas é uma importância muito grande, negligenciada, silenciada e desaparecida do nosso imaginário coletivo social e educacional dos etíopes. A gente não estuda, por exemplo, as múltiplas disputas dentro do apartheid sul-africano, angolano, nigeriano. Acho que a própria ideia de que há uma disputa, né, inenarrável dos geógrafos, inenarrável, de convencer que a África é um continente, não é um país. Um continente múltiplo, fenotipamente falando, racialmente falando, intelectualmente falando. Está acima, de boa parte, está para cima, né? Está no norte. Gente, as nossas disputas dentro da sala de aula, elas não podem, a nossa pedagogia, ela não pode estar apenas centrada na história e centrada na geografia. Ela precisa, para ela ser racista, a gente precisa racializar as nossas ideias de educação. Racializar. Exatamente, racializar. E pensar uma educação brasileira. Não adianta enegrecer. É importante o meu corpo negro na sala de aula? Muito. Mas é importante o meu corpo negro com uma consciência racializada, podendo pensar uma educação racializada dentro de todos os seus múltiplos conceitos. Não adianta a gente ter 10.639 se os nossos materiais básicos de educação básica não atendem a 10.639. Não adianta eu ter 10.639 e 11.645, 10.639 é uma lei de 2003, é a primeira lei promulgada no governo Lula, é a lei 01, né, de promulgação, aprovada ainda no ano anterior, como algumas outras, e a 11.645 ela introduz, ela inclui na história dos povos nativos no Brasil, e é de 2008. Só que não adianta a gente ter as leis se, por exemplo, temos as diretrizes, elas não inclusas nas diretrizes, se nós não temos elas como sendo pilares, eu acho que elas precisam ser pilares do nosso sistema educacional, dos nossos projetos políticos pedagógicos. Então, para mim, fortalecer uma educação antirracista é fortalecer os conselhos, escolas, comunidade, fortalecer os SECs, que é obrigatório, que precisa existir, para você fortalecer os projetos políticos pedagógicos. Então, entender Pode falar. que o não racismo, que o antirracismo, que é a disputa de racista no Brasil, ela passa pela escola, mas passa pela comunidade, passa pelos conteúdos, então a gente tem que botar também que existe um fundo nacional que compra livro, que é importante. Muitos de nós, né, que estudamos nos anos 80, nos anos 90, não tinha livro, não existia livro na escola pública. Verdade. E que isso era um fator decisório para uma família botar o filho ou não, porque não ter livro significava ele ser excluído mesmo dentro da escola. E às vezes a família não colocava para ele não ser excluído. De educação no Brasil hoje, 2020, é um livro. Mas a gente precisa de livros que sejam representativos. Sem dúvida. Os nossos livros, bibliotecas, salas de leitura, são representar esse antirracismo. E ele precisa se dissolver, se desmanchar. Formação os professores. Eu entrei na graduação em 2007. Eu não tive curricularmente, meu currículo não tinha história da África obrigatória. Não tinha no meu currículo. 4 Era eletiva. Felipe? Não, minto, eu tive como eletiva, dado por uma professora que eu gostava muito, mas que a formação dela era história da arte.
Gente. História da arte, ela era genial dando aquilo. Eu fui aluno da História da Arte. O pouco que eu sei de História da Arte, eu aprendi com a Ana Paula. E acho que ela, talvez, por questões internas, ela aceitou aquilo. Mas dizer que aquilo estava correto, não. E deveria ser obrigatório com alguém com formação. E aí depende da raça que aquela pessoa está. Eu não tenho essa dose de tem que ser um professor negro. Não, tem que ser alguém com formação. Tem que ser alguém qualificado. Precisa ter um incentivo à qualificação. De todos, de todos. O compromisso antirracista, ele não é negro. Ele precisa ser da sociedade brasileira, daqueles que estão se formando, daqueles que estão na sala de aula, no front, desde a educação básica até o cara que está no doutoramento, todos. Isso não pode ser uma exclusividade de um, de dois, de três, não. Tem que ser um compromisso nacional. Sem dúvida. Você com as suas importantíssimas contribuições, né? Essas contribuições me fizeram lembrar a Lélia Gonzalez, por exemplo, né? Eu estudei na PUC, eu fui bolsista de Ciências Sociais e eu não tive sequer a menção da Lélia, muito menos a bibliografia de Lélia Gonzalez na minha graduação. E é muito emblemático porque a Lélia Gonzalez, ela foi diretora do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. E eu não tive sequer a menção da Lélia por qualquer professor ou professora que por ele passou. Eu vim saber disso depois, quando eu saí para fazer mestrado na Unirio. Eu falei, gente, como é isso? Como é que o apagamento, silenciamento, sabe, da intelectualidade negra também nesses espaços, sabe? A prática antirracista, a pedagogia antirracista precisa habitar na biblioteca decolonial. A gente sempre defende isso. A gente precisa colocar, já mudar no espaço de formação, a bibliografia. Eu não estudei Guerreiro Ramos em sociologia, sabe? Abdias do Nascimento eu não estudei. Isso é muito sério. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que mudar a partir dos processos dos centros de formação, como você acabou de falar. Não tem jeito. E outra coisa, a 10.639, a 11.645 só funciona na prática, porque a lei está aí, a lei já está. Mas e aí? O que você faz na sua prática? Ah, mas eu dou química, eu dou física. Como é que eu vou conseguir fazer uma prática antirracista? Consegue. Tenta. Pelo menos tenta. Errar, todo mundo vai errar. A gente erra o tempo todo. É o que você falou no início, Felipe. Mas a gente está procurando acertar sempre. O negócio é tentar. Eu acho que é importante isso. Né? E aí, me lembrou muito também aquele provérbio africano, né, que diz: para que se conheçam as histórias de caça, é preciso parar de ouvir os caçadores e começar a ouvir os leões, né? Ou ainda até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caça seguirão glorificando o caçador, né? Quem venceu, né, a guerra, né? Meus heróis não viraram estátua, como diz o História de Amor e Fúria, né? Aquele filme, desenho que é tão importante também para esses processos de educação outra, né? Mas, Felipe, a gente está entrando no final desse nosso encontro e eu queria saber projetos de Felipe Valentim. Além da Luísa Inaê, que está chegando aí, né? Grande abraço para a Suelen, companheira do Felipe, para a Luísa, que está chegando, com muita axé. E livro, me conta. Então, tinha um projeto, né, uma ideia. Né? Eu sou uma pessoa um pouco medrosa, né? Eu sou uma pessoa um pouco que dá passos muito devagar, né? Eu confesso que eu tenho esse problema, né? Meus passos são muito lentos, enfim. Embora os últimos anos tenham sido anos de muita agitação. Assim, estava na proposta desse ano, né, um livro de crônicas, né? Porque eu acho que eu estou mais encaminhado, né, ao som de um livro de contos, né? Eu me descobri como contista, né? Eu gosto de escrever contos, assim, é uma parada que eu me sinto maravilhado, eu me divirto criando personagens, mas acho que muito vai do... A crônica me levou os textos curtos me levaram a me tornar um cronista e a crônica vai me levando
a entender que o conto também é um lugar muito legal e, sei lá, acho que um dia vai ser um romance também, né? Ao desejo, a chama, mas eu ainda estou longe do romance. Então vem aquele estilo muito das narrativas mais longas, 10 páginas, né? 10 páginas a 4, que são 20, né? É uma coisa incrível no meu corpo. Mas estava na pauta, a gente deu uma parada, né? Uma paralisada, né? Nessa proposta, até porque editar livro no Brasil, né? Botar um livro na pista no Brasil é muito difícil. Né? Hoje eu tive uma notícia que talvez tenha sido a mais bonita que eu recebi nos últimos tempos, né? Que eu soube que a Celeste Estrela, escritora maravilhosa do Manguinho, está lançando, cara. Assim, eu fiquei... Caraca, assim, eu vi a foto do livro, nossa, eu me encantei, mas eu sei que é muito desafiador, né? Pra gente que é periférico, então precisa ser com muito cuidado, mas tá na pauta o livro, né? Tá na pauta avançar muito na questão das oficinas, né? Eu tinha uma pretensão de começar a dar oficinas, não só em escolas, mas começar a trabalhar oficinas de escrita, de produção, né? de geração de conteúdo, né? Não só na lógica da escrevivência, mas a gente escrever os nossos lugares. Eu respeito muito, amo a escrevivência, amo Conceição, mas eu gosto muito dessa pauta da crônica. A crônica me encanta, não tem muito jeito, né? Acho que as pessoas falam que eu faço escrevivência, eu me sinto muito dignificado, mas eu gosto muito de ser cronista, eu tenho muita paixão por isso e avançar muito em continuar escrevendo nas redes. Acho que é importante para que atinja pessoas. Eu falo com pessoas, talvez não estejam interessados em comprar um livro, isso é todo direito, todo direito. Não ter livros é um direito também. Não ter acesso à literatura que não pode ser um direito. Mas não ter livros é um direito, como as pessoas não são obrigadas a ter nada nas suas vidas. Ninguém é obrigado a comer carne, por exemplo. Por que você é obrigado a ter uma estante de livros? Né? Mas você não ter acesso é um problema. Então, eu sempre achei que eu deveria escrever e ter isso. Avançar muito com o rolê literário, que é uma produção, um grupo coletivo, imbuído. Né? A gente teve uma reunião no domingo e a gente precisa melhorar, precisa mudar, que não sei o quê. A gente falando, gente, tem um ano, né? Vamos respeitar esse um ano, mas porque é isso, que é a vontade. A gente tem sede, tem fome, tem desejo. Avançar também nessa coisa do coletivo, fortalecer coletivamente. Né? O rolê, para mim, é um grande lugar de fortalecimento coletivo da literatura suburbana, que se coloca para os suburbanos, que se coloca para o seu vizinho, que se coloca para o cara que está no bar, para o cara que está no mercado com você, e por aí vai, na igreja. Então, acho que são os meus dois intentos. Né? Estava fazendo oficina quando essa coisa toda da pandemia aliviar, porque eu gosto muito de fazer, eu gostei muito, eu tinha traçado um plano de oficina, eu quero fazer tantas ao longo do ano, aí veio a pandemia. Eu fiz consegui fazer uma, dia 12/3, foi minha única. Olha, a marca, né? Maravilhosa, assim, eu falei, caraca, agora vai. Estamos entrando em processo de isolamento social. Putz, né? Mas vamos retomar assim que for possível, assim que for prudente. Retomar, fazer, criar mesmo, porque eu acho que é imprescindível dizer para as pessoas que elas podem ler, que elas podem escrever. Tocar o livro, né? Porque eu acho que já está ficando feio. Ah, eu quero. Inclusive, conte com o CEPL para o lançamento, conte com a nossa presença, que eu espero que seja físico o lançamento, então estaremos lá, com certeza. Felipe, estamos chegando ao fim, meu querido. Queria muito te agradecer, primeiramente, né, o teu pronto aceite para esse convite, né, para estar aqui com a gente nessa tarde.
Dizer que as portas do CEPL estarão sempre abertas, tá? Conte com a gente sempre. Mande um abraço para a querida Suelen, que eu sei que a gente não faz nada sozinho, né? O Felipe, escritor, está nascendo em conjunto, né? E como você falou, né? O nós por nós, o coletivo, a gente está ali, dando suporte, né, para o outro, eu acho que é fundamental. E antes de você colocar as suas considerações, né? Como eu falei que Luísa Naê, né, está ainda no ventre de Suelen, né, sua filha de Suelen, que ela possa vir com muita saúde, com muito axé, com muita energia e possa, né, trazer esse direcionamento, que quando o filho nasce, gente, vocês vão saber que direciona a nossa vida para um lado muito maravilhoso e que ela possa ser esse sul na vida de vocês, tá certo? Semana que vem, pessoal, dia 9 de setembro, às 13 horas também, a gente vai estar aqui com a Gabi Pérola, refletindo sobre as matemáticas outras, olha aí, e no cotidiano escolar. Então, é possível a gente fazer, né, uma matemática outra. E aí ela vai trazer o jogo da Mancala, que é um jogo, né, de África, dizendo que é possível a gente aprender com muito mais prazer, né? Eu conheço a Gabi de outros carnavais e já pude ver algumas oficinas dela, são maravilhosas. Então, quem puder, quiser, vai estar aqui até amanhã. Esse encontro com o Felipe estará no nosso canal no YouTube, portanto, se inscreva no nosso canal, Coletivo de Educação Popular e Libertário, CEPL, e vocês vão poder assistir Felipe falando, toda essa potência maravilhosa que é esse escritor, né? Periférico, como ele diz, que ele é, e com todo orgulho, periférico à margem, suburbano, e que traz tantas lembranças, né, para quem pôde ter o privilégio de fazer parte do subúrbio. Não romantizando, porque a gente sabe muito bem as potências que a gente tem, mas também as dificuldades e a falta de ação do governo nesses espaços, né? A negligência do governo nesses espaços. Então, Felipe, um abraço, querido. A gente segue com a educação popular, com punhos ao ar, e a palavra é toda sua. Obrigado. Vou agradecer muito, 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 muito a Noélia. Vendo, né, sentar para tomar um Guaraná aqui por Madureira. Com certeza. O convite está mais do que feito, assim, que puder avise quando estiver por aqui. Me coloco, né, à disposição do CEPL, né, para que vocês precisarem, né, bom deixar público, que vocês precisarem, se for para carregar mesa, cadeira, pintar parede, para estar aqui, sempre contem comigo, né, porque eu acho que é importante, né, muitos projetos como esse. Eu sonho um dia que eles não existem. Enquanto eles existirem, esse corpo aqui está sempre à disposição deles. Muito obrigado. Vou fechar com um trecho curto de um poeta negro chamado Carlos Assunção. Eu pensei no meu, mas eu fico eu pensei que fosse o seu, mas também está valendo. Vamos lá. Outra aqui, calma aí. Tá. Eu separei dois, mas esse eu escrevi há um tempo. O nome é Minha Revolução. E vamos lá, Minha Revolução. Negro como a noite, homem como gosta de matar. É a vida, o cotidiano. Fala tudo. Felipe. Mão na cabeça. Se correr. Oi? Volta um pouquinho. Começa aí de novo que deu um tilt aqui na internet. Dá uma respirada e vai. Agora não vai travar, não. Minha Revolução. Negro como a cor da noite. Homem como gostam de matar. É a vida. É o cotidiano. Fala tu que eu tô cansado da porra toda. Cor do medo e da violência, dizem eles. Mão na cabeça. Se correr, leva dois no peito e um na nuca. Sempre na nuca. Sempre por trás. Aqui pra gente, homem negro, quando respira, é movimento brusco, é movimento suspeito. Movimento suspeito. E é só por isso, respira. Do meu sangue, eles não beberão. Minha carne, o metal não vai rasgar. Ficarei em silêncio.
silêncio de morte, não de quem morre. E logo depois surgirei rindo de canto de boca numa esquina qualquer, no breu, como um Exu, como sorridente, debochado homem da encruzilhada. Minha revolução não vai ser no som, vai ser na fúria silenciosa, como espasmos ou soluços cheios de ódio. Explodirei? Claro que sim. Na minha pele, quem não explodiria? Não serei granada, serei mina terrestre, quieto, traçoeiro, da terra que guarda o silêncio. Com a fúria de 10 cavalos de batalha, 10.000 cavalos de... e a quietude sorrateira da flecha de Oxóssi. O solo vai eclodir como um poema de Solano debaixo dos pés daqueles que desejam corpos negros em valas rápidas. Minha revolução. Olha, sem palavras. É só arrepios e as pessoas dizem assim, a gente não tem que ter raiva, não tem que ter ódio. Sim, a gente precisa ter esse ódio, porque o ódio também movimenta, né? O ódio também traz potência, o ódio traz mudança. Então, tenham sim, né, ódio, mas também tenham amor, mas também tenham alteridade por aqueles que fecham com a gente. Os outros não, tá, gente? Mas os que fecham, a gente cola. Né? É importante a gente se fortalecer. E para os nossos, ódio aos outros. Exatamente. Felipe, tem teu aí? Oi? Tem alguma tua aí? Alguma... Essa é minha. Essa que eu li é minha. Ah, essa que você leu, você falou que era do... Eu mudei. Pensei que botar uma do Carlos. Nossa, filho. Gente! Essa eu nunca tinha lido. Arrasou Não, a essa eu vida. Não. nunca gostei essa. Nossa, gente, primeira mão pra gente. Olha, o CEPL agradece. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então, quando você postar, você marca a gente lá, porque a gente quer colocar na página, inclusive, viu? Tá certo? Pode deixar. Tá bom, querido. Tudo de bom, então. A gente segue nessa luta. Muito axé na caminhada. E a gente vamos seguindo no enfrentamento e no fronte de braços dados e punhos ao ar, como sempre. Um beijo. Axé, querido. Todos nós sempre.